Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer aí dois alertas que saíram nas matérias da área financeira. Crise bancária mal começou é o primeiro. E o segundo, sistema financeiro é uma bomba relógio. Se você já entendeu que ainda estamos no ciclo da renda fixa e eu quero te ajudar, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque o vídeo já começou. E eu começo então sobre essa primeira matéria que diz: crise bancária mal começou e o FONC deveria fazer pausa no aperto, diz ex-membro do Fed. Nós temos aí um ex-presidente do Fed de Dallas, chamado Robert Kaplan, que está aí à direita do seu vídeo. E ele alerta para as consequências de aperto monetário que estão por vir. Para traduzir para você, ele está alertando das consequências de quanto mais você subir os juros nos Estados Unidos e mantê-los altos, o risco que tem para a economia mundial. E no subtítulo diz assim: a crise dos bancos nos Estados Unidos está longe de ter terminado. Eu vou repetir para você entender. A crise dos bancos regionais nos Estados Unidos está longe de ter terminado. E o Federal Reserve deveria fazer uma pausa em sua campanha do aperto monetário, segundo esse ex-presidente do Federal Reserve. Então você já vê aí a preocupação com as taxas de juros altas e a fragilidade econômica. Só que ele vai mais além. Além de dizer que a crise bancária mal começou, ele diz que a situação pode ser ainda mais séria. E aí, prepare-se, ainda vamos ver raios e tempestades fortes ao longo de 2023 no mercado financeiro. E ele disse: eu preferia fazer o que é chamado de pausa hawkish, não aumentar, mas sinalizar que estamos em um viés de aperto. Ele está dizendo que o Fed deveria fazer isso, parar de subir as taxas de juros, mas sinalizar então a respeito desse aperto. E ele diz: porque na verdade acho que a situação bancária pode muito bem ser mais séria do que nos damos conta atualmente. E com um detalhe, ele foi executivo sênior do Goldman Sachs, um dos gigantes bancos americanos. E essa entrevista ele não deu para qualquer portal não, foi uma entrevista da Bloomberg TV. E ele diz ainda que a queda dos bancos americanos, por enquanto, nesse momento, reflete apenas as perdas com títulos do Tesouro Americano dos credores. Mas daí vem o detalhe: mas as consequências de um aperto de crédito, que normalmente é mais sério, ainda estão por vir. Eu venho dizendo dia após dia aqui no canal para você: o melhor ainda está por vir. Quando bate esse momento de pânico, de desespero final no mercado, é que as oportunidades aparecem. E aí ele diz: as grandes perdas para o banco. O aperto monetário do Fed desencadeou uma forte queda nos preços dos títulos no ano passado, para garantir rendimentos mais altos para quem comprava. E isso acarretou grandes perdas para os bancos. Vou explicar para você porque o movimento é o mesmo aqui no Tesouro Direto. As taxas de juros lá ainda estão subindo. Aqui no Brasil já pararam de subir. Então a gente já sabe o que aconteceu lá, o que aconteceu aqui, aliás, é o que está acontecendo lá. Taxas de juros ainda em alta, vai puxando aí as taxas da renda fixa americana. Só que lá, quando foi em 2020, o governo estimulou muito a compra de títulos americanos e comprava títulos ali com taxa de 0,5%, 1% no máximo. O que aconteceu 3 anos depois? Houve então aí a queda no preço dos títulos. Por que os títulos ficaram mais baratos? Porque se a taxa estava baixa e de repente ela foi subindo, você já sabe, taxa subindo é preço para baixo. E aí os títulos se desvalorizaram. E o pior, houve então uma perda muito grande para os bancos, porque muitos investidores resolveram resgatar mesmo com essas perdas. Então veja esse movimento. Taxa de juros muito alta nos Estados Unidos, algo que não é normal, e trazendo grandes prejuízos para os bancos, principalmente para os bancos regionais. E a crise ainda não acabou. Para finalizar, ele diz: e pode se agravar na queda dos juros. Presta bastante atenção agora nessa parte que eu vou te mostrar. E você vai entender
porque eu tenho dito que o melhor está por vir. Ele diz ainda, é mais importante conseguir sustentar a taxa atual por um longo período de tempo, mais do que o mercado pensa. Vou repetir, ele está dizendo que é interessante manter a taxa alta por um bom período de tempo. Veja o que está acontecendo no Brasil. A taxa já está alta há quase um ano aí para você. E aí, eu quero te mostrar aí esse gráfico das taxas de juros americana. Na linha azul é a variação da taxa de juros. E esse fundo cinza são as recessões, os grandes problemas financeiros. Se você reparar, o grande problema, a grande recessão acontece quando as taxas de juros estão estáveis ou principalmente quando elas já estão caindo. Olha aqui nos anos 2000, quando as taxas de juros começaram a cair, os Estados Unidos entrou em recessão. Essa aqui foi a crise da bolha.com. Olha aqui próximo em 2010, que foi a crise que nós tivemos do subprime, das hipotecas americanas. A taxa de juros estabiliza e quando ela começa a cair, o que acontece? Recessão. Novamente, mais recentemente, lá em 2020, quando nós tivemos aí o problema de saúde pública internacional. Em outras palavras, é aí que mora o perigo. Taxa parou de subir, prepare-se, o alerta máximo deve estar ligado. E aí ele ainda diz, alerta então agora aqui do crash bancário pior que 2008, diz o analista Michael Snyder. Agora é a segunda matéria que eu estou trazendo para você. No título já diz, crash bancário pior que 2008. 2008 foi um crash realmente muito forte, duradouro e de impactos elevadíssimos. Ele diz aí, crash bancário oficialmente pior que 2008. Sistema financeiro dos Estados Unidos é bomba relógio. Veja, ele está dizendo então que o momento já começou a contar e logo logo vai chegar. Então volto a dizer, fique atento para você não perder as oportunidades. E ele começa dizendo então a preocupação com a montanha de empréstimos podres do Banco Americano. No recente artigo, ele calcula que a atual crise bancária ofusca tudo o que aconteceu na crise de 2008. Ou seja, está dizendo que a situação agora, da próxima crise que está chegando, é muito pior do que a crise de 2008. E ele dá como exemplo, os 25 bancos que fecharam definitivamente tinham mais 373 bilhões de ativos. Aí você pensa, isso é muito ou é pouco? Somente agora, nos 3 bancos americanos, 532. Vou repetir, 532, 50% a mais do que os 25 bancos que fecharam lá em 2008. Snyder ainda fala que está convencido que a consolidação no setor bancário está longe de terminar. Apoiando sua tese está o vice-presidente da Berkshire Hathaway, o famoso Charlie Munger. Você já deve ter ouvido falar da Berkshire Hathaway, essa empresa mega gestora de investimentos e que costuma trazer resultados espetaculares. Ele disse ao Financial Times que muitos bancos dos Estados Unidos estão sentados em uma enorme montanha de empréstimos podres. Veja, meus amigos, não sou eu que estou dizendo, eu venho trazendo para você, dia após dia, sinais do mercado. Quando é que esses sinais vão se concretizar? Eu tenho colocado no clube de membros. Se você quer entrar, eu vou deixar o link aqui no alto, porque por menos de R$8 mensais, não é semanais, é mensais, você tem acesso aos vídeos que eu gravo aqui no clube de membros. Continuando, ele diz ainda que pode ter aí um enorme tsunami de inadimplência. Ele fala, em particular, o colapso dos preços dos imóveis comerciais ameaçam desencadear um enorme tsunami de inadimplência. Se você não sabe, os indicadores aí imobiliários americanos costumam ser indicadores antecedentes de crise. Quando eles começam a fraquejar, significa que algo à frente maior pode acontecer. E é isso que ele está trazendo. Os imóveis comerciais ameaçam desencadear um tsunami de inadimplência, porque aí um não paga, o outro não paga. Os bancos começam a ter problemas financeiros, precisam ser socorridos, não tem dinheiro para todo mundo, enfim. E aí ele diz que vai ser um bom negócio para os grandes bancos demais para falir. Eles podem escolher os bancos menores a comprar e o resto é só tratado. E aí fica aquela pergunta, existe alguma saída? Existe alguma solução? E a fala dele é a seguinte, a única coisa que pode evitar
um grande fiasco. Agora, seria corte nas taxas do Fed, ou seja, corte nas taxas de juros. Mas estes parecem estar se distanciando cada vez mais. Se você linkar essa matéria com aquela primeira, você vai entender o que eu estou dizendo. O Fed deve parar o aumento das taxas, no máximo mais um aumento. E aí deve permanecer mais alto por um bom período de tempo para controlar a inflação. O problema é o impacto na economia americana. Pode ser que diversas empresas quebrem ao longo do caminho. E aí, será que o Fed vai ceder e vai pivotar, que é o que o mercado está esperando? Ou seja, começar a reduzir as taxas diante do impacto da economia? Não sabemos. E ele diz, ninguém está convencido disso. Ou seja, ninguém está convencido que as taxas vão cair. Os problemas iminentes nos mercados financeiros parecem ser muito urgentes e, portanto, os investidores continuam a aumentar seus riscos na busca por rendimentos. O que ele está dizendo aqui é que os investidores continuam aí com expectativas positivas no mercado acionário, acreditando que o Fed vai socorrer, vai ajudar, vai injetar dinheiro no mercado financeiro. Só que quando o Fed fez isso lá em 2020, os juros estavam lá embaixo. Agora os juros já estão altos e, para piorar, nós temos situações aí muito preocupantes no mercado. Então veja aí por que ele diz então, o crash bancário pior que 2018, 2008 está por vir. E ele finaliza dizendo, em última análise, acredito que veremos uma onda de consolidação no setor bancário como nunca vimos. Ainda estamos bem no começo da crise. Olha aí, ainda estamos bem no começo da crise. O pior está por vir. Vai demorar para todos os dominós caírem, mas cada vez que cai outro, é sinal que o relógio está correndo e o sistema financeiro está ficando sem tempo. Eu venho dizendo para você, dia após dia, para você se preparar para esse momento. E volto a dizer, as últimas 24 horas de desconto com o cupom Mãe23, 23% de desconto, lucro máximo na renda fixa. Você aprende tudo sobre a renda fixa no Brasil. Tesouro Direto, CDI, LCA, LCI, CRI e CRA. Agora, se você quer somente Tesouro Direto, tá aí, Segredos do Tesouro. Você vai ter foco em todos os títulos, marcação a mercado, planejamento financeiro e também ciclos de mercado. Todos os cursos são vitalícios, você paga uma única vez e tem para o resto da vida. Você pode assistir quantas vezes quiser e no momento que desejar. E além de tudo, participa do nosso grupo do Telegram, que em breve eu vou começar a trazer mais novidades sobre o que eu estou fazendo na minha carteira. Volto a dizer, prepare-se para esse momento. Entenda o que está por vir e aproveite esse desconto. Mãe23, para você não perder as últimas horas de desconto. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com sua família e fique de olho, o melhor ainda está por vir. Um abraço e até o próximo vídeo.